Olá, meus amigos, tudo bem? Eu trouxe hoje informações do livro Voltei, pelo espírito do irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. Esse capítulo aqui, o capítulo 8, o irmão Jacó, ele vai falar sobre a sua chegada no plano espiritual. É muito interessante, principalmente para aqueles irmãos que se separaram momentaneamente de seus entes queridos e desejam saber o que ocorre do outro lado. Então, eu vou ler alguns trechos, tá? Não vou ler todo o capítulo, né? Mas vou ler alguns trechos aqui que, na verdade, é um pouquinho extenso, né? Mas eu vou ler aqui alguns trechos para a gente ter uma noção de como foi a chegada do irmão Jacó nesse plano astral, nesse plano logo após a morte do corpo físico. Ele era um trabalhador espírita, vale ressaltar, né? O Jacó foi um trabalhador espírita durante muitos anos. Desencarnou na faixa dos 80 anos de idade. E ele começa o capítulo assim: que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados por uma nuvem de testemunhas espirituais? E ele continua: como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que os amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Ou seja, Paulo lá na Bíblia dizia que a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas. Para quem não entende essa frase, essas testemunhas são os espíritos, os acompanhamentos espirituais, os nossos guias, ou até mesmo espíritos que não são tão amistosos, né? E como seria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que lá do outro lado nós seremos recebidos pelos nossos entes queridos? E aí ele continua aqui, o título agora seria Na Paisagem Diferente. Deixa eu explicar uma coisinha. O Jacó, ele está saindo aqui da Terra, ele está sendo levado para o plano astral por sua filha, que já havia desencarnado, e pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então eles passam por uma região uma região umbralina muito escura, e ele menciona uma ponte. Eles precisam atravessar essa ponte para chegar até a colônia, a colônia espiritual que ele foi recebido. Ele não cita aqui o nome da colônia. Essa informação, gente, isso é corroborado lá no livro, deixa eu ver aqui o nome do livro que eu esqueci, A Vida Além do Véu, do reverendo Owen, um livro do início do século XX. Não é nem espírito, um livro espiritualista. A mãe do reverendo Owen, que é o espírito que dá a comunicação, fala dessa ponte que ela teria que atravessar também. E o irmão Jacó atravessou. E ele começa a relatar aqui: modificara-se a paisagem. Isso depois que ele já chega lá no plano espiritual, né? Modificara-se a paisagem depois de transposta a extensa ponte. A escuridão quase absoluta ficara para trás. Nos caminhos percorridos e a atmosfera noturna tornara-se mais leve, mais clara. Impregnara-se o ar de perfumes sutis, bem diferente da região umbralina que ele atravessou. Movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam, além do despenhadeiro, entoavam cânticos de júbilo. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de regozijo. Ele está chegando lá no plano astral, tá? Então está sendo recepcionado por vários espíritos, né? Não só ele, tá? Ele está dentro de um grupo de espíritos que foi resgatado logo depois da desencarnação. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e, à claridade delas, via-se-lhes o semblante iluminado e feliz. Então tá saindo daquela região umbralina, ainda está meio escuro, os companheiros espirituais estão segurando tochas. Imaginem a cena, vou imaginando essa cena, né? Fizera-se a volitação mais agradável e mais rápida. Ele não está mais andando, ele está volitando, como se estivesse, para quem não sabe o que é volitar, sai o espírito, ele como se estivesse flutuando, tá? A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância.
árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. Então ele já está dando a descrição aí do mundo espiritual que ele está chegando, né? Árvores, rosas, plantas, né? Flores. Ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco a soprar-nos de leve sobre o rosto, eu não expressaria de modo algum a emoção que me dominava. Essa questão da música também está no ar, é também falada por André Luiz, isso também é falado pela a mãe do reverendo Owen no livro que eu citei, né? A música no ar. A que país afinal fora eu arrebatado pela morte? Teria subido da terra até o céu ou teria o céu abaixado para a terra? Né? E ele era espírita, né? Que fizeram no mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Então ele está questionando, poxa, será que eu merecia ser resgatado dessa forma, né? Ter sido, poxa, foi o doutor Bezerra de Menezes que foi lá desprender ele do corpo físico, né? Então ele tá nos seus devaneios, né? Por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Então isso é interessante, por mais que nós sejamos estudiosos da doutrina espírita, o Jacó faz essa reflexão. Por que a gente não lembra muito mais, né, de que a gente vai voltar para a pátria espiritual? Por que não lembramos disso por mais vezes, né? E somos espíritas, né? Eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Ou seja, ele pensou muito na morte do corpo físico, fez os preparos, né? Enterro, essas coisas, mas e lá, do outro lado? Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. A vida no plano espiritual, gente, não é aquela coisa de filme da sessão da tarde. A gente fica numa nuvenzinha, andando numa nuvenzinha. Lá é um mundo material, podemos assim dizer, com outro tipo de matéria, mas que é um mundo material. O espírito se sente, o espírito tem casa, tem árvore, tem flores, tem animal, né? Existem animais no plano astral, animais domésticos. Então, o Jacó está falando sobre isso. Lá é um plano, existe tudo que a gente vê aqui, lá existe muito melhor. É uma terra aperfeiçoada, como diz a mãe do reverendo Owen no livro A Vida Além do Véu. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. Ou seja, não é que ele não tenha semeado, porque se ele não tivesse semeado, ele não teria sido resgatado pelo próprio doutor Bezerra e pela sua própria filha. Ele teria feito muito mais, isso que ele quer dizer, né? Então, eu vou agora falar de um item aqui que ele fala o reencontro emocionante. E ele fala assim, gente, essa parte é muito interessante. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Essa parte é até engraçada. Que pássaros seriam aqueles? Lerem vários ditados mediúnicos informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico. Mas eram tão lindos os seres alados que se me revelavam aos olhos, que eu não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. E aí ele continua, né? Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu. Não são aves, e sim crianças. Estou informado de que viriam buscar a nossa irmã M. Então eram crianças voando, né? No plano astral a gente levita, a gente voa, não precisa andar, não é esse corpo físico pesado, né? Então aquelas crianças ali do plano espiritual estavam ali para receber uma irmã que ele chama de irmã M, que foi professora na Terra, que foi muito carinhosa, foi mãe, entre aspas, dessas crianças, e eles estariam ali para recebê-la. Olha que coisa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui a continuação. Os pequeninos rodearam-na felizes, e um deles, que ele fora filho, ter o filho no mundo, enlaçou-lhe o colo e gritou: mamãe, mamãe. Um desses meninos havia sido seu filho na terra. Provavelmente aqui desencarnou criança, né? Ele estava acompanhado de outras crianças e foram lá receber essa professora, né? Isso é uma coisa muito interessante, né, gente? A gente, como o irmão Jacó fala, a gente às vezes esquece do mundo espiritual, né? Esquece que nós vamos para lá.
e que tudo depende da nossa conduta aqui. Esse é um alerta, né? Graciosa, pequenina, de olhos brilhantes e aureolada de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Ou seja, essa irmã ia trabalhar ainda, continuar trabalhando como professora no plano astral, né? Era uma professora muito dedicada aqui na Terra. E aí eu vou pular agora para a parte que ele fala dos velhos amigos, né? Ele encontra velhos amigos no plano astral. A luz que de vez em quando varria o céu, vagarosa e sublime, em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos agora, olha que interessante, pessoal. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. Ele começa a avistar agora moradias, já está chegando na colônia, né? De distância em distância, compareciam pequenas comissões aguardando amigos. Olha aí, todas aquelas pessoas que estavam ali com o irmão Jacó, recém-desencarnadas, estavam lá sendo recepcionadas pelos seus amigos que já haviam partido faz algum tempo, né? Que coisa consoladora, né? Só a doutrina espírita mesmo para nos consolar e para mostrar que os nossos entes continuam no plano astral nos aguardando, continuam vivos, continuam nos aguardando, vão nos recepcionar quando nós desencarnarmos. Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, chegou a assemelhar-se à daquela professora devotada e desconhecida. Tá lembrando ainda da professora Amy lá, né, que foi recebida pelos anjinhos, né? Foram seus alunos. Prosseguimos já em pequeno número, quando num grupo de 4 pessoas à margem, meu nome foi pronunciado em alta voz. Jacó, Jacó! Sorridente Bezerra imprimiu nova pausa à jornada. Voltou-se para mim, deu um abraço e conduziu-me até elas. A palavra não pinta grande emoção. Surpreendido, jubiloso, mal contendo o pranto, desferiu um grito de alegria. Eram Guilhom, Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Todos trabalhadores da causa espírita, alguns aí escritores. Olha só, hein? Os trabalhadores espíritas, amigos do Jacó, foram lá recebê-lo. Aí ele fala... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar mais uma adiantada aqui pra gente, para não ficar muito longo. Deixa eu ver aqui onde eu vou começar agora. Então ele continuou, ele, né, ficou lá a conversar com os amigos que ele havia recebido e, de repente, eis que surge na frente dele uma casa iluminada de graciosa configuração. E aí Marta, radiante, indicou o jardim povoado de flores, murmurando, enfim, chegou lá na residência, né, que ele deveria habitar. Bezerra, então, designou a entrada, abraçou-me afetuoso e concluiu, descanse. E aí ele vai continuar agora dando informações sobre essa casa e o que ele encontrou, né? O irmão Andrade acompanhou-me delicadamente, seu guia espiritual, né? Um companheiro espiritual. Ingressei na casa acolhedora sob forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves e, apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Ele está fazendo a descrição da casa, né? Retratos pendiam nas paredes, estruturados em substâncias semi-luminosas. Uma senhora simpática e respeitável recebeu-nos com tamanho carinho e ternura. Nomeou-a Marta ante minha falha de memória. Recolhia nos braços, num transporte de indefinível felicidade. Era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamamo-la Mamãe Frida, já que por ordem superior não estou autorizado a identificá-la. Então, o Jacó aqui está fazendo a descrição da casa, está descrevendo a casa, e ele fica assim, ele fica espantado, né? Porque
Ele era um trabalhador espírita que tinha leitura, tinha conhecimento, e ele mesmo assim ele fica espantado. Tamanha semelhança com as casas da terra, só que muito mais luminosa, muito mais bonita. Né? Isso aí também, como eu disse, o André Luiz fala que muitas vezes a gente não consegue descrever a beleza, a luz, as cores do plano astral, a música. É tudo muito melhor. A mãe do reverendo Owen, no livro A Vida Além do Véu, cita a mesma dificuldade de ter que descrever cores e objetos que não tem aqui na Terra. E ele se encontra com uma senhora que na Terra havia sido uma segunda mãe para ele e para a filha. Ele estava na casa dessa senhora. Ele, claro que não pode nomear, por questões lá de... os superiores não deixaram. Então ele continua aqui: o irmão Andrade conduziu-me à vasta câmara que a filhinha me reservara. Um quarto, né? Abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã que se anunciava. Acomodou-me num leito macio e após aplicar-me passes reconfortadores, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E sem saber como, entreguei-me ao repouso, encantado e feliz. Gente, capítulo 9 do livro Voltei pelo Espírito Irmão Jacó. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos terminar por aqui. Queremos que esse vídeo chegue aos nossos companheiros que estão perdendo, entre aspas, os seus entes queridos, porque ninguém perde. Como vocês viram aqui no livro, nós nos encontraremos do outro lado. O irmão Jacó teve a felicidade de ser recebido por sua própria filha e pelo Bezerra de Menezes, teve merecimento para isso. Foi habitar numa casa junto a uma pessoa que lhe fora segunda mãe na terra. Ou seja, a espiritualidade não desampara ninguém. Temos que parar com essa ideia fixa de alguns espíritos que desencarnou, vai para o umbral, desencarnou, tem que passar pelo umbral. Não é assim. O umbral é uma questão de vibração, de pensamento. Então, se a gente começar desde já a trabalhar o nosso pensamento, a nossa postura espiritual, fazer o bem ao próximo, perdoar, nós estaremos preparando essa travessia mais fácil, essa travessia pela ponte. Uma outra oportunidade eu falo sobre essa ponte que o Jacó atravessou. Era uma ponte sobre regiões umbralinas e regiões pesadas, mas ele conseguiu atravessar e nós também podemos atravessar. Então é importante também a gente refletir sobre a prece. Nós devemos orar pelos nossos irmãos que desencarnaram, pelos nossos pais, filhos, enfim, parentes, que já partiram antes da gente. Porque muitos deles também podem não estar numa condição muito boa. E a nossa prece, a nossa vibração de amor chega até eles. Prece é pensamento, é vibração. Pensamento chega aonde nós emitimos. Aonde a gente pensa, eu quero enviar agora uma vibração de amor para uma pessoa que está no Japão ou na China. Vai chegar. Ele vai receber essa vibração, tanto encarnado quanto desencarnado. Então é importante também a gente orar, a gente fazer preces sentidas e do coração. Não precisa pagar para fazer prece para o desencarnado. Você pode fazer a prece para o seu paizinho, para a sua mãezinha, para um ente que desencarnou, na sua própria casa. Tá? Você se recolhe num canto, se concentra, pede a Deus que envolva aquele espírito em paz, em luz. Se imagine oferecendo um buquê de rosas brancas para esse espírito. Se imagine dando um abraço nesse espírito que foi o seu ente querido aqui na Terra, ou foi um amigo. Ele vai receber esse abraço, ele vai receber essa vibração, onde quer que ele se encontre. E se estiver em região não muito feliz, essa vibração vai ajudá-lo a se refazer. Tá? A obra espírita, as obras espíritas estão repletas de exemplos. Tá? Muita paz a todos. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário para que a mensagem espírita chegue a outros companheiros que estão necessitando ouvir estes ensinamentos. Um abraço a todos. Meu nome é Ednei Mesquita. Esse aqui é o canal Cortes Espíritas Oficial. Se inscreva, ative o sininho. Temos lives. As nossas lives são todas as terças, 22h30. Espero vocês. Um abraço a todos. Muita paz.